Atenção, contribuintes de Gramado. O primeiro vencimento da cota única do IPTU 2025, com desconto de até 15%, é no dia 28 de fevereiro. Não perca essa oportunidade de economizar e contribuir para o desenvolvimento da cidade. O valor arrecadado é essencial para investimentos em saúde, educação e infraestrutura, melhorando a qualidade de vida dos gramadenses. Acesse gramado.atende.net e emita sua guia digital. A Carmax desenvolve colchões com a mais alta tecnologia e cada colchão é produzido de acordo com as medidas do seu corpo. Dormir é muito mais que descansar. É a base para que você tenha um dia produtivo e cheio de energia. A Carmax Colchões, produzidos em Gramado. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado. Prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Bem-vindos ao nosso Posicionado Cast, comigo, Franciele Singeski. E comigo, Ilana Affele. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. E para esse tema nós trouxemos uma grande amiga, né, Ila? Uma grande mulher de oração. É, isso aí. Tem muita autoridade para falar sobre o assunto. Muita autoridade. Ela é a Bruna Cruz. Muito bem-vinda, Bruna. É um prazer te ter aqui. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Ai, que bom. E que a gente possa compartilhar de um bom tempo juntas e poder transformar a vida de outras mulheres através do nosso testemunho de oração, do que a gente tem para falar sobre isso, porque somos amigas, compartilhamos desse poder que a oração tem e queremos que chegue mais famílias. É isso aí. Bru, então podia começar nos explicando o que significa a oração para ti. Oração hoje para mim é tudo na minha vida, porque eu entendi o real significado da oração. E oração, o que quer dizer oração, né? É orar mais ação. Então não é algo que Deus faz sozinho. Ele depende da nossa ação para que as coisas aconteçam. Então, hoje é tudo para mim, por quê? Porque todas as minhas ações, elas vêm de oração. Então, eu oro, Deus me conduz e me direciona, fala comigo, e assim eu ajo conforme o direcionamento dele. Então, hoje, para mim, é tudo na minha vida, porque é como eu me movo através do que ele direciona. Então, Sim. Hoje, para mim, a oração o significado dela é tudo. E tu pode dizer assim que antes, porque muitas vezes antes a gente já acorda, já vai fazer algumas outras coisas
e esquece de orar, né? Então, como que foi esse processo de porque hoje tu prioriza a oração, Sim. né? E como que foi esse processo de tu priorizar a oração? Na verdade, foi um processo longo, não é fácil, né? É algo que a gente vai trazendo aos poucos para nossa vida e entendendo da importância e da diferença que isso faz no nosso caminhar e no nosso dia a dia e na nossa família e o quanto isso transforma. Então, eu fui trazendo, eu comecei orando, eu orava à noite. E uma oração muito simples e mais... Aquela superficial. superficial, né? A superficial que eu digo, na verdade, é a oração, o Pai Nosso. De repetição. Repetição, exatamente. Então, eu não entendi ainda o poder da oração quando eu fazia isso. Sim. E aos poucos, ela foi entrando na minha vida à noite. Então, eu comecei colocando ela no meu dia durante a noite. E aos poucos, entendendo o processo, que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, entendendo o processo, a diferença que ela estava fazendo na minha vida, que eu trouxe ela pra minha manhã e para iniciar o meu dia através dela. Então, a diferença que começou a fazer na minha vida foi a partir de um ponto específico da minha vida, que foi transformador, e que eu trouxe ela para iniciar o meu dia. Então, cada um tem um processo. Sim. É um processo individual, é um processo que não existe um roteiro ou uma fórmula correta, vamos dizer assim. Cada pessoa tem um momento e um processo diferente para chegar ao entendimento dessa importância no dia a dia. Tu sabe que antes eu também achava que ter uma vida de oração seria você estar o tempo inteiro falando com Deus. Até que eu tive o entendimento que não, você realmente tem que ter um horário para isso e é um momento onde você se desliga de tudo e se dedica a falar com Deus. Eu demorei a ter esse entendimento. Eu achava que ser uma mulher de oração era, eu tô aqui, tô falando com Deus. E não, isso é muito raso. Tu não aprofunda, né? E não aprofunda. O raso, ele te limita até certo ponto. Tu pode começar dessa forma. O início, ter esse contato diário ao longo do dia, como tu falou que tu tinha, ele é importante até determinado momento. Depois, ele passa a ser pouco. Tu quer e mais. Aí tu quer mais. E pra te aprofundar e ir além, precisa desse tempo que a Ilana falou, de dedicação, de momento exclusivo pro contato com Deus. Mas aí tu tem um horário para isso, um lugar e um momento só teu, é isso assim que tu faz? Pela manhã. Eu acredito que cada um vai encaixar na sua rotina conforme tem essa disponibilidade. Mas parece que quando a gente faz pela manhã, parece que o dia já começa diferente, né? Bem, sobre orar e ter ação. Então você ora pelo seu dia e age depois durante disso. o dia, exatamente. E muitas vezes durante o dia tu tem as respostas dessa oração. Porque nem sempre Deus vai falar naquele momento da oração contigo. E quando tu diz Deus falar contigo, como que tu sabe que Deus está falando contigo? Na verdade, cada um descobre, cada pessoa tem Deus conhece o coração de cada um. Então, ele sabe como falar com a Ilana, como falar com a Fran, como falar com a Bruna. Nós temos formas diferentes de entendimento e de intimidade. Então, quando a gente tem essa intimidade com o Senhor, quando a gente busca todos os dias, quando a gente busca entender da palavra, entender como que Ele quer que a gente haja na nossa vida ao longo do dia, como que Ele quer que a gente tome decisões, a gente começa com essa intimidade e começa a entender o falar dele contigo por conta da intimidade. Não tem como a gente ter esse entendimento sem ter intimidade. Então, é na intimidade que tu vai descobrindo aos poucos como ele fala contigo. Tem pessoas que ele vai falar através da natureza, tem pessoas que ele vai falar através de outras pessoas.
Outros com passagens da Bíblia. Outro com as passagens da Bíblia, outros com um livro, outras com uma imagem. Esses dias eu vi uma coisa que eu achei muito interessante de um amigo, e ele falando que Deus fala muito com ele através do Instagram. Que quando ele pergunta alguma coisa, ele acessa o Instagram, vem um vídeo ou alguma coisa falando pra ele, e ele fala, obrigada, me respondeu. Me respondeu. E ele sabe o coração, conhece o coração de cada um. Então, a forma de falar, a forma de entendimento que a gente tem sobre as coisas. Bru, isso que tu falou, como realmente é um processo de cada um, né? Acho que a intimidade de cada um, e que nem tu disse, Deus conhece o nosso coração e ele se comunica conforme a gente vai entender. Muitas vezes a gente pede mais sinais, né? A gente não entende, vai pedindo, coitado de Deus. Meu Deus. Né? Mas eu tava vendo um podcast do Thiago Brunet com o Júnior, aquele que escreveu o devocional do Café com Deus Pai, que ele falou que ele escuta a voz de Deus, né? Que Deus Isso deve ser incrível. Fala com ele, e o Thiago Brunet falou, nossa, sério, isso é incrível, né? O Thiago disse que poucas vezes ele conseguiu ouvir Deus assim, dessa forma. E ele falou que ele, com certeza, ele acha que é porque, pelo processo de transformação dele, pelos traumas que ele passou, né? Com 13 anos, ele teve um encontro com Deus na igreja, e Deus falou com ele, então, desde de sempre, com a voz audível. Que incrível, né? Eu achei isso muito incrível, por isso que eu quis compartilhar, né? Porque isso ainda não aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês. Sabemos que é possível, que tem como. Na verdade, como nós estávamos falando, ele vai falar com cada um conforme o entendimento e o coração de cada um. Então, o Júnior talvez seja a forma como ele iria crer e entender. Sim. Dessa forma. Na Bíblia já diz, né, sobre a história de Tomé, que precisou tocar nas mãos de Jesus para acreditar que era Jesus. Então, isso é da nossa carne, é nosso isso, a falta de fé, a falta de crer. Sim. É muito mais fácil a gente crer no que a gente vê. Com certeza. Porque nós somos seres humanos, visuais. Então, e eu acho que cada um de nós tem um pouquinho de Tomé, né? Porque com às vezes, certeza. Né? Em alguns momentos. E o quanto a gente precisa ter esse entendimento de que vai ter uma forma que Deus vai falar comigo. Eu só preciso descobrir qual é essa forma. E pra gente descobrir qual é essa forma, é tendo intimidade. Buscando, então, pedindo. Ele é nosso pai, a gente pode pedir o que a gente quiser. Pede pra ver. Pede pra ter essa intimidade, pra ter esse entendimento. Então, é muito mais a nossa ação junto com a oração, como nós falamos no início, do que somente esperar que Deus faça. Sim. Tem que partir de nós. Tem que partir de nós. Bruna, compartilha com a gente algum momento marcante da sua vida que você pode dizer assim, é a resposta de uma oração. O meu casamento é resposta de oração, o posicionamento do meu marido é resposta de oração, a minha vinda para Gramado é resposta de oração. Eu acho que hoje, de 3 anos para cá, tudo que direcionou a minha vida foi em função da minha intimidade em oração, do meu momento com Deus em oração. Tu poderia compartilhar com a gente, Bruna, um pouco sobre essa transformação, talvez, do posicionamento do teu marido ou do teu casamento? Então, na verdade, nós éramos do mundo, vamos dizer assim. Nós tínhamos uma vida completamente fora da vida cristã, e nós tínhamos uma vida muito festas, distante em família, eu muito focada no trabalho, meu marido acabava se distanciando do lar, justamente pelo meu foco no trabalho. Então, chegou em um determinado momento que eu só via como resposta a nossa separação.
porque nós éramos muito diferentes em todos, somos ainda muito diferentes em todos os aspectos, e eu não sentia nenhuma forma de reconciliar isso, de nos tornarmos uma família feliz, com propósitos juntos, com sonhos juntos. E hoje é completamente o meu sonho de família, é o que nós vivemos hoje. O que tu tá dizendo é que vocês viviam num relacionamento complicado e mesmo você tendo esses sentimentos por ele, você orava por ele. Isso. Crendo, com fé, que ele poderia também sentir e ir se transformando. Isso, se transformando. Então tu nunca parou de orar por ele. Eu acho que é isso que é o grande segredo, assim, eu acho que é isso, é a gente conseguir, independente da situação que estamos, ter uma visão positiva, a gente conseguir olhar para aquela pessoa que naquele momento tá tão distante de ser aquilo que tu tá acreditando, mas você continuar orando pela pessoa, que eu acho que o entendimento que eu tô tendo, assim, até com essa conversa contigo, quando nós casamos, né, então se torna uma só carne. Então é como se você tivesse, se a gente não orar pelo nosso marido, é como se a gente estivesse orando apenas para um lado do nosso corpo. Isso, exatamente. E daí ele vai ficar capenga? Perfeito. Agora, eu acho que o mundo ele caminhou para coisas descartáveis. Então é muito mais fácil a gente abandonar um relacionamento que não está nos dando o que a gente gostaria, ou nos favorecendo, ou aquela questão de que eu não dependo da outra pessoa, eu não preciso da outra pessoa para ser feliz. Veio muito isso, né, trazendo para a mulher que ela é autossuficiente. Isso, a autossuficiência da mulher veio muito forte nos últimos tempos, né? Sou independente, não preciso de outra pessoa, sei fazer as coisas sozinha, consigo fazer as coisas sozinha. Não, talvez se distanciou muito do cristão. A gente perdeu o significado de estarmos aqui, o significado da família, a essência do porquê estamos aqui, do porquê fomos criados, porquê o homem e a mulher foram criados. Então a gente perdeu isso no meio do caminho e eu acredito que trazendo isso de volta, isso faz parte da oração, faz parte do entendimento da palavra, faz parte do motivo de estarmos aqui, do propósito de estarmos aqui, o do porquê Deus nos criou. Então, eu vejo que as coisas vão se complementando e quando a gente tem esse entendimento, quando vem essa intimidade com Deus e Ele traz esse entendimento para nós, isso flui de forma diferente. E aí todos são transformados ao redor. Sim. Começa através de uma pessoa, que muitas vezes é a mulher. Sim. E dali frutifica, dali transforma, dali pode fazer uma família mais feliz, mais próspera, mais amorosa, mais com o amor de Deus, com uma rotina mais saudável, mais leve, mais feliz para todos. É tão bom porque eu também fiz esse processo de transição, né? Quando a mulher entende que a gente não precisa dar conta de tudo. Exato. Né? E deixar que não tem problema a gente cuidar da casa, né? Fazer um bolinho no meio da tarde, né? Eu tô falando isso, compartilhando isso, porque eu tenho muitas amigas que tinham até um preconceito. Como assim eu vou ficar em casa cuidando da casa? Né? E nem conseguiam. Não, e muitas vezes não é você que vai ficar em casa fazendo, mas você tem que fazer a gestão disso. Sim, isso, exatamente. Também. Precisa partir da mulher, não que você vai ter a tua equipe, teus funcionários, as pessoas que te ajudam em casa, mas que você vai deixar essa responsabilidade com eles, com elas. Precisa partir de nós esse cuidado, esse zelo. Esse cuidado, esse zelo com a família, né? É tão bom. Mas torna a dizer aqui que é muito bom voltar. Eu que vivia sempre no automático, ligada, né, gerente de banco, jamais me via fazendo alguma coisa, por mais que a gente tenha alguém para ajudar, né? Mas é tão bom a gente ter aquele processo ali, né?
fazendo aquele cheirinho e tal. É muito bom esse cuidado. Voltar para casa. Voltar para casa. pra casa. É. Uma coisa que foi bem transformadora, assim, para mim, nesse processo também de entendimento do nosso valor dentro de casa, do nosso valor para a família, do quanto é importante o nosso transformar para que transforme, a nossa transformação para que transforme todo um contexto familiar, foi que eu percebi, como arquiteta, né, sendo arquiteta, eu percebi que eu construía lares, eu estava sempre na ativa, com uma agenda lotada, como tu falou, super ativa, construindo outros lares e destruindo o meu lar. Porque eu priorizava o trabalho, priorizava o que estava fora e não o que estava dentro. E para que tudo funcione de forma correta, de forma saudável, de forma fluida, precisa começar de dentro para fora. Então é dentro do nosso lar que todos os pilares vão ser edificados, vão funcionar, né? Então, a partir do momento que eu entendi que ou eu estava construindo ou eu estava destruindo, foi quando eu entendi também que partia de mim, que começava em mim. Então, acho que foi algo que foi mudando na minha vida aos poucos, a partir do momento que eu tive esse entendimento. E Bruna, na tua opinião, tu acha que existe um jeito certo de orar ou Deus se importa só com o nosso coração? Somente com o nosso coração. Deus conhece o nosso coração, como nós falamos antes. Então, não adianta... Eu, Bruna, falo desse jeito mais calmo, desse jeito mais... sem grandes palavras, sem entonação. Eu falo assim. Então, como que eu não vou falar com ele assim? Se eu for falar de outra forma, ele vai perguntar, filha, essa não é... Ele vai falar, né? Essa filha, não é tu. essa não é tu. Eu sou teu pai, me pede, fala comigo como eu falo com a Fran, como eu falo... Ele é nosso pai. Então, enquanto a gente não colocar ele nesse lugar de pai, nesse lugar de pai amoroso, de pai bondoso, de pai com coração aberto, carinhoso, a gente cria esse distanciamento. E isso faz com que a nossa oração não seja verdadeira de coração. E quando a gente entende isso, né, que é falar com Deus do nosso jeitinho, acho que nem que você falou, porque hoje eu oro o Pai Nosso, tá tudo certo orar o Pai Nosso, né? Tudo certo. Porém, hoje a gente se conecta com o Pai Nosso ali, né? Orando o Pai Nosso. A gente ora, a gente não prestando atenção, exatamente. Não só repetindo aquilo, né? Porque eu lembro que antes não tinha nada, zero de conexão. Eu nem prestava atenção no que eu estava falando. E é isso, essa é a palavra, prestar atenção. Quando você ora o Pai Nosso prestando atenção, ele mexe muito, é muito lindo. Tendo o real entendimento sobre o que a oração do Pai Nosso nos diz. Porque é uma oração que ele nos ensinou. Sim. Então, a gente precisa ter esse entendimento do que aquelas palavras estão falando, do que o significado. Muito mais do que só apenas repetir. A gente é ensinado na infância a repetir porque a gente precisa ter esse conhecimento, né? Para a gente conhecer. Nos é ensinado a oração do Pai Nosso para a gente conhecer. E aí, muitas vezes, a gente leva isso para o resto da vida como se fosse algo banal, né? Algo, apenas um conhecimento e não uma conversa com o Pai. E ela também é uma conversa com o Pai. Então, quando a gente entende as palavras, entende o que ela está nos conduzindo, o que ela está direcionando, o significado dela, traz esse aconchego para o coração e essa verdade. Porque é importante isso, que o nosso coração fale a verdade com o Pai. Sim, até porque ele conhece tudo, né? Então... e pensando assim, né, ele conhece tudo, mas independente, a gente precisa orar. Se a gente for pegar, Jesus orava. Sim. Jesus orava o tempo certeza. inteiro. Então, que ensinamento ele nos deixou da importância
da oração. Sim. Né? Independente que o Senhor sabe tudo que eu estou passando, tudo que eu preciso, mas não é sobre isso, é sobre eu ir lá falar com Ele o que eu estou passando, o que eu preciso. E a gente pode repetir a oração, e a Bíblia fala sobre isso. A gente pode, muitas vezes, repetir uma mesma oração por vários dias. Não que são os salmos também. É, exatamente. Os salmos é a palavra em forma de oração. Em forma de oração. Então, a gente pode fazer isso, mas o quanto a gente também tem que trazer a verdade no nosso coração. E o nosso Deus é um Deus criativo, né? Ele quer de nós a criatividade, que a gente fale do nosso jeitinho, com as nossas palavras. É, exatamente o que eu tinha falado. Que a gente fale assim do nosso jeitinho, até porque ele conhece tudo, né? Do nosso coração. Então, se a gente falar de forma diferente, acho que eu, de repente, tenho entendido mal. Mas se a gente falar de forma diferente, ele, que nem tu falou, né? Não é a minha filha. Cadê a minha filha? Né? Então, é isso. Antes tu comentou muito, a gente falou bastante sobre ouvir a voz de Deus. E o que você indicaria fazer, ou como você faz quando Deus fica em silêncio? Eu entendi lá ao longo do tempo que quando Deus fica em silêncio, Ele está esperando uma ação nossa. Então, como nós falamos no início, orar mais ação. A gente segue em oração, mas a gente precisa tomar alguma atitude. Isso é o que eu tive entendimento, de que quando Ele está em silêncio, Ele quer que eu faça alguma coisa. E às vezes eu não sei exatamente o que é. Então eu preciso me manter em oração para entender o que Ele quer de mim para fazer essa ação. Então, às vezes o silêncio dele, Ele está esperando um movimento seu, uma ação sua, juntamente com a oração. Então é seguir orando, mas não deixar de tentar entender o que Ele espera da tua ação, o que Ele espera de ti para esse momento. Porque muitas vezes Ele vai ficar em silêncio para que a gente tome decisões, para que a gente tenha o livre-arbítrio. Então, para que a gente tenha entendimento Ele também quer entender o nosso coração, entender qual seria a nossa atitude em determinada situação. Uma vez eu vi uma comparação falando com o professor na hora da prova, que ele te passa todo o conteúdo, mas aí na hora da prova ele está em silêncio, tu tem que passar sozinho. E é justamente isso. Olha, bem legal. É justamente isso. Ele precisa muitas vezes nos provar, confrontar o nosso coração, entender como a gente está agindo, porque muitas vezes a gente pode passar pela mesma situação em tempos diferentes da nossa vida. E que a nossa atitude vai ser diferente porque nós estamos talvez com mais intimidade com Ele, estamos tendo mais entendimento do fruto do Espírito na nossa vida, da transformação que Ele fez. Então a gente pode passar por situações exatamente iguais em momentos diferentes da nossa vida e tomar atitudes diferentes. Então às vezes o silêncio dele é para que para que Ele deixe a gente agir. Qual vai ser a nossa ação? Faz parte do processo. Do processo. E, Bruna, que conselho você daria para alguém que tem dificuldade de orar? Eu penso que primeiro é criar uma rotina para que ele esteja presente em todos os dias. Para que a gente tenha esse contato com a palavra, essa conversa com Deus, essa intimidade, todos os dias. E só assim, né, a gente vai ter um relacionamento. Só assim que a gente vai ter um relacionamento. E ele fala na palavra sobre fechar a tua porta, ficar num ambiente que seja favorável para isso. Muitas vezes colocar um louvor. Para mim ajuda a colocar um louvor. Ou às vezes ficar em silêncio. Não precisa necessariamente ser em um quarto, não precisa necessariamente ser em um ambiente específico, mas de que forma tu consegue ter esse momento só teu. Tem pessoas que é na sala, num cantinho, tem pessoas que é no seu próprio quarto, tem pessoas que é na varanda. Então, que esse momento seja... a gente busque aonde
Só nosso e dele, né? Exatamente. Acho que é tirar as distrações. Tirar as distrações. Sabe que, assim, através dessa conversa me veio uma coisa muito forte. Na verdade, muitas coisas da nossa vida parece que o único jeito é a oração. Porque Deus nos dá autoridade sobre os nossos filhos, de como conduzir, de como ensinar, mas para muita coisa, até sobre nossos maridos, nós não temos essa autoridade. Então, na verdade, a solução é orar. É orar. Daí que vem as mulheres de oração. E persistir, né, Bruna, na oração. Uau. Isso é importante, a persistência. Muitas vezes a gente Desanima. acha que Deus vai responder no mesmo dia ou no outro dia. Nosso servo. Meu marido é resposta de oração de 1 ano de oração. Meu casamento é resposta de oração de 1 ano de oração. Então, muitas vezes a gente desiste no meio do caminho ou começa a ter complicações ou desafios. E às vezes está quase. Às vezes está quase. Isso aconteceu conosco também. Está quase acontecendo e vem um desafio maior ainda, que é ainda para realmente a gente ser transformados de dentro para fora. Porque não pode ficar no superficial, não pode ficar no raso. É mais profundo. É mais profundo. Bruna, que maravilhoso estar aqui conversando sobre esse assunto. Nós somos amigas, nós conversamos muito, mas diferente, assim, dentro desse contexto, e tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de todos que ouviram. E já agradecendo a tua presença aqui. É verdade, foi maravilhoso, e nós somos amigas, acho que um pouco mais íntimas há pouco tempo, e falar sobre oração, nós aprendemos muito aqui, que às vezes a gente acaba não compartilhando, né? E foi incrível. E Bruce, se tu pudesse deixar uma mensagem sobre oração, qual seria? Eu vou trazer uma mensagem da Bíblia, porque a gente conversou tanto sobre oração, sobre a palavra, e acho que a gente encerraria de uma forma correta e bem direcionada para a oração. Então, está em Mateus 7, que diz sobre a persistência na oração. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então, é justamente sobre o que nós estávamos conversando. Que a oração ela é para todos. Ela deve entrar nos lares cada vez mais. Transforma famílias, transforma pessoas. E a gente deve levar isso por onde a gente andar aqui. O quanto isso pode ser o caminho, a verdade, a vida. A vida. E que a gente não se esqueça que essa é uma promessa que está sobre todos nós. Né? Todos nós. É Exatamente. Verdade. Então a gente adorou, Bruna. Obrigada por ter vindo, aceitado nosso convite. Foi incrível. Eu que agradeço. Feliz por ter participado e com esse assunto que é tão importante e fez tanta diferença na minha vida e que eu acredito que possa fazer a diferença na vida de outras mulheres e outras famílias. É isso aí. Então, nós queremos agradecer também os nossos patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Gramado, também o Hard Rock Resort Hotel e a Carmax Colchões de Qualidade, feito em Gramado. E os nossos apoiadores. Ila. Black Bull. Que nos veste lindamente em todos os programas. Até quero falar, só que não dá pra gente fazer uma negociação aqui, que gostaria de ficar com esse casaco, acho que ficou muito bem no meu look hoje, né? Olha, um casaco super estiloso, lindo. E a Farm Home, que montou todo o nosso estúdio. E a Lefran, né? Acessórios, joias que contam histórias, geram memórias, coleções inspiradas aqui na cidade de Gramado. Então tá, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
CarMax desenvolve colchões com a mais alta tecnologia e cada colchão é produzido de acordo com as medidas do seu corpo. Dormir é muito mais que descansar. É a base para que você tenha um dia produtivo e cheio de energia. A CarMax Colchões, produzidos em Gramado. Atenção, contribuintes de Gramado. O primeiro vencimento da cota única do IPTU 2025, com desconto de até 15%, é no dia 28 de fevereiro. Não perca essa oportunidade de economizar e contribuir para o desenvolvimento da cidade. O valor arrecadado é essencial para investimentos em saúde, educação e infraestrutura, melhorando a qualidade de vida dos gramadenses. Acesse gramado.atende.net e emita sua guia digital. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado. Prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock.